Yeah. Pois é, minha gente, o canal tá chegando a 1.000 inscritos em menos de um mês. Que maravilha! Já tem patrocínio, hein? Biobon. Biobon é uma fábrica de produtos antialérgicos 100% orgânicos, 100% naturais, formulados sem química. E esse cara aqui é o Porcelanato, um produto exclusivo para limpeza de porcelanato. Cada litro desse faz 50 litros. Não mancha, não queima o piso, é um produto 100% orgânico. Quando comemorar 1.000 inscritos, bater 1.000 inscritos, eu vou dar de graça um produto desse para quem comentar aqui embaixo, nesse vídeo. E vou colocar também a loja virtual da Biobon do Brasil aqui embaixo, onde você pode comprar esse produto direto na loja virtual com preço direto de fábrica. Gente, vamos falar sobre o tema das apostas. E aí, o que vocês acham? É muita gente envolvida, é muito bandido, não vou chamar de jogador, de atleta, de profissional da bola, não. É muito bandido envolvido. Vamos raciocinar com calma e com lógica. Nós temos as casas de aposta, nós temos os apostadores, nós temos os aliciadores, né? E nós temos os jogadores. Então vamos lá, nós temos 4 frentes aqui. As casas de aposta, elas não são reguladas. Não existe uma lei própria delas, mas elas existem, estão em ativa no país, e quando não se há legislação que regule alguma coisa determinada sobre algum assunto, age-se sob os olhos do Código Civil e do Código Penal. É assim que eu aprendi na Faculdade de Direito. Então vamos lá. Existe legislação para regular, sim. Por analogia? Isso, por analogia. Mas existe. Vou dar um exemplo a vocês. O jogador que se vende, que é comprovado que ele se vendeu para fazer um pênalti, para fazer uma falta, levar o cartão amarelo, é estelionato puro isso. Ele obteve vantagem em detrimento de enganar várias pessoas, ele obteve vantagem enganando os outros. E aí, por aí vai. Aí a polícia entra na seara do crime, entra na seara civil, porque eu vejo tanto crime civil como crime na área criminal, né? Eu vejo as duas vertentes aí do direito aplicada nesse negócio. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Vamos lá. Jogador foi aliciado. Se o cara é um cara sério, o cara não vai se permitir chegar alguém perto dele para ter algum tipo de conversa sobre isso. Ou então ele vai denunciar. Na hora que aliciarem ele, na hora que alguém procurar ele vai ser o primeiro a divulgar, a saber que aquilo pode acabar com a carreira dele. Então, o jogador de Série A, jogador que joga em time grande, jogador que joga a própria Série B, né, gente? E se envolve com isso, é coisa de bandido, gente. É a índole do sujeito que não presta. Quem menos tem culpa nisso tudo são as casas de aposta. São as casas de aposta. Porque a casa de aposta, os caras fazem isso para roubar a casa de aposta. Quando ele faz isso, quando ele combina com o jogador um tipo de conluio, o intuito do apostador é dar golpe na casa de aposta. Então, uma coisa que é muito importante explicar, a casa de aposta, ela é vítima. Tanto quanto o clube de futebol, que pode ser prejudicado pela ação de um meliante desse, de um sujeito desqualificado que muitas vezes está vestindo o manto de um time grande. Como é o caso do Richard e como é o caso do Nino Paraíba, se comprovadas as versões do Ministério Público de Goiás. E, ao que parece, sim, está mais do que comprovados. Gente, é um momento difícil do futebol brasileiro, é um momento muito sério, mas um momento que a gente tem que ter equilíbrio para poder fazer uma análise das coisas. Eu vejo muita gente dizendo, tem que parar o Brasileirão, tem que parar. Cara, se o teu time estivesse lá em cima em primeiro lugar, tu não falava uma besteira dessa, não. A CBF não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso a CBF. Não é ela que regula jogos no Brasil. Não é ela que regula jogos. Existem as casas de aposta. E as casas de aposta precisam de uma regulamentação para que elas possam operar. Isso sim, é interessante. Mas
pode se reger pelo Código Civil e pelo Código Criminal quando envolve esse tipo de conluio, que mexe com a sociedade, mexe com o clube, mexe com o dinheiro dos outros, mexe com a boa-fé das pessoas. Então, os únicos errados aí é o ser humano, é o indivíduo. O cara que aposta e manda alguém aliciar e o cara que é aliciado e não denuncia. Ou seja, o apostador, que pode ser o aliciador, contratar um terceiro para aliciar, e o jogador, canalha, que se presta um papelão desse, jogando fora toda uma carreira dele. Desde a escolinha, dente de leite, toda a preparação da vida dele, ele joga no lixo quando ele cai numa armadilha dessa. E no mundo em que vivemos hoje de internet, o sujeito achar que o negócio desse não pode vazar é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Quando eu falo que a gente tem que cuidar, que o clube tem que cuidar do jogador, tem que cuidar do ativo dele, da mercadoria que ele tem, que é o jogador é uma mercadoria do clube, isso a gente não pode negar. Embora a gente não queira tratar a gente como mercadoria, mas nós estamos falando aqui de um segmento onde o clube aufere dinheiro, aufere lucro, compra e vende jogadores. Então o jogador, nesse contexto, eu vou chamar de mercadoria. Você pegar a tecnologia que tem hoje, o WhatsApp, a tecnologia de filmagem, é achar que isso não vai vazar. Cara, é muita ingenuidade. Quando eu falo que o clube tem que cuidar do jogador, é exatamente disso. É ter um psicólogo para falar da grandeza, de como você ser um atleta vitorioso, você ter o orgulho da sua profissão, você ter o orgulho do seu filho, da sua família, você olhar para sua mãe e você ter o orgulho de dizer: eu sou honesto, eu ganho meu dinheiro, trabalho, né? Fruto do meu suor, eu não preciso desse tipo de armadilha. Esse zagueiro do Santos tinha 450 mil reais de salário. Se vendeu por 50 mil e segundo consta, através de gravações, o apostador aliciador perdeu 800 mil reais. E aí o cara estava tentando ser vendido para devolver o cara o dinheiro que ele perdeu nas apostas. Gente, olha a que ponto nós chegamos. O cara que é aliciado ter que pagar o que o cara não ganhou na aposta. Gente, olha o tamanho do buraco, olha o tamanho da gravidade da coisa. Agora, tem que parar campeonato? Não. Não. Quem for podre, que se quebre. Quem deve, que pague. Que pague. O clube não tem que ser punido. Olha, o clube parado sem jogar é prejuízo para o clube. É prejuízo para o clube. Quem é que vai pagar o salário dos jogadores? Cai a credibilidade do campeonato, bagunça o negócio todo. Tem que afastar esses bandidos. Os clubes estão fazendo certo. Rapaz, foi pego em conversa. Existe alguma coisa que pode sim levar à criminalidade desse sujeito em relação a esse assunto? Afasta o cara, deixa a apuração identificar quem é quem na jogada e depois toma as providências cabíveis. A primeira coisa que tem que fazer é realmente afastar. Eu acho que quando você abre o precedente para falar com alguém sobre isso, você já está passivo de ser punido. Já está passivo de ser punido. O atleta de futebol, ele tem que ter a consciência, por isso que eu digo, tem que ter acompanhamento psicológico. Tem que ter, porque esses caras não sabem o que é dinheiro. O cara sai da favela para ganhar R$1 milhão, ganhar R$200 mil, R$300 mil. Gente, isso enlouquece a cabeça de qualquer nego. Qualquer caboclo que tá doido por dinheiro, que sai de uma favela, que sai de uma situação difícil na vida e começa a ganhar dinheiro, o cara pensa que tá dono do mundo. E às vezes a grande maioria metem os pés pelas mãos e se perdem. E aí é onde mora o perigo, porque o cara não compromete só ele. Compromete ele, o clube, a carreira, a família, os filhos, os pais. É vergonhoso. Então, na minha opinião, não tem que parar campeonato nenhum. Tem que se investigar, afastar os que estão sendo associados ao crime e punir quando tiver comprovação de que eles venderam o resultado, venderam o cartão amarelo, venderam o pênalti, enfim. É isso aí. É a minha opinião. Queria ouvir a opinião de vocês também aqui nos comentários. E eu conto com vocês para a gente chegar aos mil inscritos. Quando chegar a 1000 inscritos, vou sortear um porcelanate para os meus amigos que comentarem aqui embaixo. Esse produto é maravilhoso na limpeza de porcelanato. Eu já testei e eu aprovo. Grande abraço para vocês. Deus abençoe o dia de vocês.
A gente se vê por aí no próximo vídeo.